Meu marido encasquetou que sustentar a própria esposa era coisa de otário, e exigiu que dividíssemos tudo, até o custo do casamento. A planilha na mesa parecia inofensiva a princípio. Apenas linhas e colunas e pequenas caixas coloridas como os orçamentos que eu costumava fazer na minha antiga vida de marketing. Mas o jeito que meu marido me observava ler aquilo fez meu estômago apertar antes mesmo de eu chegar ao final. Ele estava com os cotovelos plantados na borda da mesa, dedos entrelaçados, maxilar tenso daquele jeito que significava que ele já tinha ensaiado tudo aquilo na cabeça, e nada do que eu dissesse importaria. E por um segundo, eu realmente pensei que ele ia me dizer que tinha perdido o emprego, ou estourado algum cartão secretamente. Em vez disso, ele limpou a garganta como se estivéssemos numa reunião, e me disse que vinha pensando muito sobre parceria e justiça, e como as coisas precisavam mudar, o que nunca é o que você quer ouvir quando ainda está segurando um garfo e tem comida no seu prato. Eu segui os rótulos organizadinhos descendo pela folha, moradia, utilitários, compras de mercado, seguro, tudo dividido em duas colunas marcadas com o nome dele e o meu. E então a voz dele meio que sumiu no ruído de fundo, até que eu vi uma linha que eu tinha de alguma forma pulado na primeira vez que passei os olhos pela página. Havia uma seção chamada Despesas Passadas, e embaixo disso tinha uma linha grossa que dizia Custos do Casamento, com um número tão grande ao lado que por um segundo eu honestamente achei que fosse uma piada. Olhei para ele e ele deu aquele sorriso rígido, quase orgulhoso, e disse que tinha feito as contas e descoberto como seria uma divisão retroativa justa, agora que estávamos entrando numa fase mais igualitária. E esse foi o momento em que algo no meu peito ficou completamente dormente porque percebi que meu próprio marido estava me pedindo para pagá-lo de volta pelo nosso casamento. Eu não gritei, o que honestamente me chocou tanto quanto qualquer outra coisa, porque meu primeiro instinto foi jogar aquela planilha na cara dele e perguntar se ele tinha perdido o juízo. Eu apenas fiquei sentada lá, encarando o papel enquanto ele falava sobre relacionamentos modernos. E como os caras do trabalho fizeram ele perceber que ele estava carregando tudo nas costas como algum provedor à moda antiga. E como aquilo soava idiota quando todo mundo no grupo de amigos dele estava dividindo as coisas meio a meio. Ele salpicava a palavra parceria em cada frase até soar como jargão corporativo. E cada vez que ele dizia isso, eu quase podia ouvir um colega de trabalho específico dele na sala com a gente. Aquele que ele não parava de citar ultimamente. O cara que adorava reclamar sobre homens sendo passados para trás. Empurrei meu prato para longe, porque de repente eu não conseguia engolir nada. E perguntei a ele por que diabos ele achava que eu deveria pagar de volta um dinheiro que os pais dele insistiram em gastar para dar uma festa na qual eu mal tive voz. Ele manteve a voz calma como se estivesse controlando uma situação com um cliente difícil. E disse que não era sobre punição. Era sobre equilibrar a balança. E se estávamos recomeçando como iguais, então só fazia sentido prestar contas do passado. Eu apenas continuei encarando o número, pensando em como 7 anos antes ele tinha segurado minhas mãos e me dito que um homem de verdade provê para que eu nunca tivesse que me preocupar com dinheiro. E agora ele estava basicamente me mandando uma fatura por isso. Eu não dormi naquela noite. Não de verdade. Fiquei deitada no escuro ao lado dele, ouvindo ele roncar como se tivesse acabado de fazer algo razoável e pudesse descansar tranquilo, enquanto meu cérebro repassava cada conversa que já tivemos sobre dinheiro e trabalho e como o casamento deveria ser. Na época em que ficamos noivos, eu era a pessoa com o salário maior e o emprego mais legal. E ele tinha sido quem odiava isso, quem me disse que me queria em casa, que disse que se sentia um fracasso porque eu estava sempre viajando e ele não. Eu larguei meu emprego porque eu amava, e porque ele fez aquilo soar como uma coisa romântica das antigas. Como se estivesse me resgatando do esgotamento, e de quartos de hotel, e voos da madrugada. Agora, deitada lá encarando o teto, percebi que ele tinha reescrito toda aquela história na cabeça dele para se colocar como a vítima, e eu como a aproveitadora. Em algum momento antes do nascer do sol, desisti de fingir dormir, e fui para a cozinha fazer café para mim. E quando ele apareceu mais tarde esfregando os olhos e perguntando onde estava a caneca dele, ouvi minha própria voz sair bem mais calma do que eu me sentia quando disse que se éramos parceiros agora, ele podia fazer o próprio café. Ele piscou como se eu tivesse falado outro idioma e depois soltou aquela risada curta e irritada, do tipo que ele usava quando a internet caía, como se eu fosse a falha no sistema. Ele disse que eu estava distorcendo as palavras dele, que aquilo não tinha nada a ver com tarefas domésticas ou café da manhã, que era sobre finanças e respeito. Então ele soltou sua nova frase favorita sobre como os caras no trabalho estavam falando sobre isso.
sobre como muitos homens estavam acordando para o fato de que eram basicamente carteiras glorificadas, enquanto suas esposas brincavam de casinha. Fiquei parada segurando a borda do balcão, sentindo como se alguém tivesse trocado meu marido por uma versão pior dele mesmo enquanto eu não estava olhando. Eu disse a ele que se ele queria uma parceira igualitária, então ele teria uma. E isso significava que ele também poderia cuidar das próprias camisas, e do próprio almoço, e dos próprios compromissos, porque eu vinha fazendo trabalho não remunerado por anos sem nunca colocar isso numa planilha. Ele revirou os olhos e me disse que eu estava sendo dramática, que ele estava apenas tentando ter uma conversa adulta, e então ele deixou a caneca vazia na pia como um ponto final. Depois que ele saiu para o trabalho, sentei à mesa com aquela planilha estúpida e meu notebook, e abri a conta de e-mail que eu não usava desde antes de nos casarmos. Parecia abrir uma cápsula do tempo da minha vida antiga, cheia de newsletters de conferências de marketing e mensagens de pessoas com quem eu não falava há anos, e no meio de toda aquela poeira digital, havia um assunto que fez meu coração pular para a garganta. Era do meu antigo mentor, aquele que sempre me dizia que era um crime desperdiçar talento, e já tinha algumas semanas. Enterrado sob lixo eletrônico. Ele tinha escrito perguntando se eu estava aberta a pegar um pequeno projeto de consultoria para um cliente que precisava de ajuda com uma campanha de curto prazo, e ele tinha adicionado uma linha sobre entender caso eu tivesse seguido em frente, mas queria pelo menos me dar a opção. Fiquei sentada, lendo aquilo 3 vezes, sentindo lágrimas ridículas arderem nos meus olhos, porque parecia uma mão estendida de uma versão passada de mim que eu tinha quase esquecido. Meu primeiro instinto foi fechar o notebook e fingir que nunca tinha visto, porque começar de novo na minha idade, depois de tantos anos fora do jogo, soava aterrorizante. Mas então olhei para a planilha de novo, para aquele número ao lado de custos do casamento, e algo dentro de mim estalou o suficiente. Eu liguei para ele. Minha voz estava trêmula o bastante para que eu tivesse que limpar a garganta e fingir que a conexão estava ruim, mas ele foi o mesmo de sempre, caloroso e direto. E me disse que o projeto ainda estava aberto porque o cliente tinha enrolado para decidir. Ele disse que lembrava de como eu era boa naquilo, que não tinha dúvidas de que eu poderia voltar com tudo. E eu quis dizer a ele que eu não era mais aquela pessoa, que eu passava meus dias lavando roupa e garantindo que a despensa estivesse cheia e fingindo que aquilo era o suficiente. Em vez disso, eu disse sim. Concordei em pegar o projeto, em enviar uma proposta até o final da semana, e no segundo em que desliguei, caí no choro ali mesmo na cozinha, porque eu estava aliviada e apavorada e furiosa, tudo ao mesmo tempo. Eu me senti como se estivesse traindo meu próprio casamento apenas por dizer sim para algo que era para mim. Naquela noite, quando meu marido chegou em casa, a cozinha não estava cheia dos cheiros habituais do jantar, e não havia nenhuma fileira arrumada de toalhas dobradas no balcão esperando para ele levar para o armário. Eu estava no sofá com meu notebook aberto e anotações espalhadas ao meu redor, e o rosto dele fez aquele tique confuso como se ele tivesse entrado na casa errada. Ele perguntou o que estava acontecendo, e eu disse que tinha pegado um trabalho freelance, que eu faria um projeto de consultoria para um antigo contato. Tentei manter meu tom casual, como se fosse pouca coisa, mas por dentro eu estava tremendo. Ele franziu a testa e perguntou por que eu não tinha contado o que estava procurando. E eu disse porque tinha acabado de decidir aceitar. Ele me lembrou de como seria difícil conciliar tudo, que assumir trabalho agora, além das coisas da casa, seria estressante. E eu apenas olhei para ele e disse que se ele queria que eu pagasse o casamento de volta, eu precisava de uma renda, certo? Ele não teve muito a dizer depois disso, mas pareceu vagamente irritado por não ter jantar, o que foi honestamente o ponto alto da minha noite. No dia seguinte, enquanto ele estava no trabalho, fiz algo que pareceu mesquinho e completamente necessário ao mesmo tempo. Sentei com um caderno em branco e comecei a fazer uma lista de cada coisa que eu fazia regularmente para manter nossas vidas funcionando. Limpeza, cozinha, lavanderia, planejamento de refeições, compras, agendamento de consultas, organização de papelada, gerenciamento de contas que ele nem via porque eu só garantia que tudo fosse pago automaticamente, tudo isso. Então abri uma aba de pesquisa e procurei as taxas horárias médias para faxineiras, chefes pessoais, serviços de lavanderia, assistentes para recados, cuidados infantis mesmo que não tivéssemos filhos ainda, só para ver os números subirem na minha cabeça. Dei a cada tarefa um número conservador de horas por semana e multipliquei. E quando finalmente somei tudo, eu ri. Uma risada curta e amarga. Porque o total era mais do que eu ganhava nos meus primeiros dias de marketing.
Era como se o universo estivesse confirmando o que eu já sabia, mas nunca tinha ousado dizer em voz alta, que era que eu estive trabalhando esse tempo todo, só que sem contra-cheque. Quando ele chegou em casa naquela noite, encontrei ele na mesa com minha própria lista feita à mão e meu próprio detalhamento grosseiro. E deslizei o papel para ele como se estivéssemos em algum tipo de negociação. Eu disse a ele que se estávamos falando sobre justiça, então precisávamos contabilizar o valor do trabalho que eu vinha fazendo enquanto ele estava no escritório. Que não dá para fingir que metade do trabalho em uma casa não conta só porque não aparece num extrato bancário. Eu honestamente esperava que ele olhasse e tivesse pelo menos um lampejo de compreensão, talvez até vergonha. Em vez disso, ele passou os olhos por cima e realmente riu. Ele me disse que ninguém paga por essas coisas num casamento. Que essas são apenas coisas que esposas fazem. Que colocar um preço nelas era ridículo e meio ofensivo. Ele disse que se eu queria trabalhar agora, porque meu amigo de antes tinha balançado algum projeto, tudo bem, mas eu não deveria tentar reescrever a história como se eu tivesse sido alguma funcionária mal paga. Aquela foi a noite em que parei de lavar as roupas dele. Alguns dias depois, a mãe dele me ligou do nada, o que foi minha primeira pista de que ele tinha começado a compartilhar uma versão muito editada dos nossos problemas com a família dele. Ela começou com conversa fiada sobre planos para o feriado e então, como se tivesse acabado de lembrar, perguntou se estava tudo bem em casa porque o filho dela parecia estressado. Eu disse que estávamos resolvendo algumas coisas, tentando ser vaga, mas ela insistiu. Ela sempre insistia. Eventualmente, ela trouxe à tona o fato de que eu estava, nas palavras dela, criando tensão por algo tão simples quanto atualizar como lidávamos com dinheiro. Ela me lembrou, de forma bem direta, o quanto eles tinham feito por nós. Como eles tinham pago a maior parte do casamento, como tinham ajudado com a entrada quando compramos a casa, o quão grata ela tinha ficado ao ver o filho assumir o papel de provedor do jeito que o pai dele nunca teve a chance. Estava claro de que lado ela estava antes mesmo de eu abrir a boca. Quando eu disse a ela que ele tinha me pedido para pagar de volta o nosso casamento, houve uma longa pausa na linha. Então ela disse, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado, que talvez ele tivesse abordado do jeito errado, mas que era compreensível para um homem reavaliar quando se sentia tido como garantido. Eu quis perguntar a ela quando, exatamente, ela achava que eu tinha tido qualquer coisa como garantida. Teria sido durante as noites em que fiquei acordada até tarde preparando marmitas para que ele pudesse pegar algo na saída? Os fins de semana que passei limpando a casa para que os pais dele não vissem um único grão de poeira quando aparecessem sem avisar? Os anos que sentei ao lado dele em jantares de família, enquanto ele absorvia elogios por ser um trabalhador tão esforçado e todos tratavam minhas contribuições como ruído de fundo? Em vez disso, mordi minha língua até sentir gosto de sangue e disse a ela que apreciava sua preocupação, mas que isso era entre mim e o filho dela. Ela não gostou da resposta. Pude ouvir no jeito que a voz dela esfriou. Quando desligamos, eu sabia que mais uma ponte tinha silenciosamente mudado sob meus pés. Soa mesquinho quando digo em voz alta, mas eu tinha chegado ao ponto onde cada meia que eu dobrava parecia uma pequena traição a mim mesma. Eu lavava minha própria roupa, cozinhava para mim, limpava minha sujeira e deixava a bagunça dele exatamente onde ele fazia. A louça dele ficava na pia, suas camisas espalhadas ficavam nas costas das cadeiras, as embalagens vazias de lanche moravam na mesa de centro, e eu tentava com muita força não me importar quando o apartamento começou a parecer um quarto de república universitária do lado dele. A culpa me corroía constantemente, porque toda vez que eu passava por uma pilha de coisas dele, eu ouvia a voz da minha mãe na minha cabeça me dizendo para não ser vingativa, que uma boa esposa cuida do seu lar. Mas eu também ouvia a voz dele lendo linhas daquela planilha, e entre as duas, a raiva vencia com mais frequência. Uma semana depois, quando ele ainda não tinha entendido a indireta e a cama parecia uma mesa de negociação fria em vez de um lugar para dormir, mudei as coisas dele para o quarto de hóspedes. Fiz isso enquanto ele estava no trabalho, encaixotando suas camisas e gravatas e os livros que ele nunca lia de verdade, mas gostava de exibir, e deixei o lado dele da cômoda vazio. Quando ele chegou em casa e viu as coisas dele no quarto menor no fim do corredor, ele me encarou como se eu tivesse ateado fogo na casa. Eu disse calmamente que se éramos parceiros agora, então espaços separados faziam sentido até descobrirmos como viver como pessoas que realmente se respeitam. Eu disse que precisava de espaço para respirar e trabalhar e lembrar quem eu era sem esbarrar constantemente no ressentimento dele.
Ele me disse que eu estava exagerando, que casais brigam e se ajustam e seguem em frente, que eu estava fazendo um escarcéu pelo que ele chamou de uma simples planilha. Então ele tentou dormir no sofá para provar algum ponto, mas depois de uma noite as costas dele doeram e ele, a contragosto, pegou o quarto de hóspedes. Enquanto isso, eu malabarava meu novo projeto com todo esse caos e parecia viver em universos paralelos. Durante o dia, eu estava em chamadas com meu mentor e o cliente dele, revisando ideias de campanha e cronogramas. E a parte do meu cérebro que sempre tinha amado esse trabalho se acendeu como se estivesse adormecida e alguém finalmente tivesse virado a chave. Eu tinha que agendar as chamadas durante certas janelas quando eu sabia que meu marido não estaria em casa, e eu fechava a porta do quarto de hóspedes que eu tinha silenciosamente transformado em meu escritório e colocava fones de ouvido para poder fingir que estava em outro lugar. Quando passos vinham pelo corredor inesperadamente cedo, eu minimizava as telas por hábito, como se fosse uma adolescente escondendo algum segredo, mesmo que nada do que eu estivesse fazendo fosse realmente errado. Ainda assim, não contei a ele o escopo total do projeto, quantas horas estava levando ou quanto eu estava ganhando, porque algum instinto de sobrevivência privado tinha entrado em ação e sussurrava que talvez dessa vez eu precisasse de algo que fosse só meu. Conforme as semanas passavam, notei que o novo assunto favorito de conversa dele, além de quão exausto ele estava por ser o único ganhador real na casa, era o colega de trabalho dele. Ele nunca mais usava o nome dele comigo. Apenas dizia que um dos caras no trabalho disse isso ou aquilo, ou que um amigo do escritório tinha passado por algo similar. E cada vez as opiniões dele se alinhavam perfeitamente com o que quer que esse homem supostamente pensasse. Ele começou a dizer coisas como: homens hoje em dia não podem ser cuidadosos demais, que você nunca sabe quando um relacionamento vai explodir e te deixar sem nada, e que os caras tinham que cuidar uns dos outros. Uma noite, quando ele pensou que eu estava no quarto, ouvi ele no pequeno canto do escritório ao telefone, a voz baixa e tensa. Ele dizia que estava apenas tentando fazer as coisas do jeito certo, que não queria ser pego de surpresa, que tinha visto outros homens serem levados ao tribunal e perderem tudo. Fiquei no corredor ouvindo, me sentindo uma bisbilhoteira na minha própria vida. E aquela foi a noite em que abri uma conta separada num banco diferente usando meu celular e coloquei o primeiro pagamento do projeto direto nela. Eu disse a mim mesma que não era um estoque secreto dramático, que eu estava simplesmente sendo prática, mas ainda me sentia ridícula fazendo aquilo. Tirei prints dos extratos e os salvei numa pasta com um nome chato no meu notebook, e cada vez que uma fatura era paga, eu movia aquele dinheiro para a conta e deixava a nossa conjunta intocada o máximo possível. Parecia construir um pequeno bote salva-vidas tábua por tábua, enquanto fingia que não estava realmente planejando pular do navio. E eu odiava que tivesse chegado a esse ponto, mas odiava ainda mais a sensação daquela planilha sob as pontas dos meus dedos. Tornou-se esse hábito silencioso, checar o saldo da minha conta secreta quando ele estava no banho, ou fora com amigos, observando o número subir lentamente, sentindo uma pequena faísca de segurança a cada vez. Quanto mais eu recuava do trabalho não remunerado na nossa casa, mais ele escalava. Primeiro foram pequenos comentários sobre a aparência do lugar. Depois suspiros quando ele tinha que procurar meias limpas ou percebia que não havia jantar esperando. Então isso mudou para esses longos discursos sobre como ele se sentia desrespeitado e tido como garantido. O que era honestamente irônico vindo de um homem que tinha transformado nosso casamento numa fatura retroativa. Ele começou a balançar a planilha por aí de novo, dessa vez com pequenas notas rabiscadas nas margens sobre juros e inflação, e como, na verdade, eu devia ainda mais se quiséssemos ser precisos. Ele sentava na minha frente e batucava uma caneta na mesa, falando sobre prazos para quando eu planejava começar a contribuir com a minha metade, salpicado com digressões sobre como esposas preguiçosas hoje em dia não tinham ideia de quão gratas deveriam ser. Eu podia me sentir encolhendo e afiando ao mesmo tempo. Por um lado, todas aquelas vozes da minha infância continuavam me dizendo que eu estava sendo ingrata, que boas esposas engoliam o choro e se ajustavam. Por outro lado, outra voz, aquela que soava suspeitamente como meu mentor, continuava dizendo que isso era insanidade, que eu não estava louca por me sentir usada. Eventualmente, depois de um fim de semana particularmente exaustivo, onde ele passou o tempo todo fazendo comentários sarcásticos sobre minhas chamadas de trabalho e a pilha de roupa suja, marquei uma consulta com uma advogada de divórcio. Fiz isso no meu horário de almoço num dia em que ele achava que eu estava no mercado, sentada no meu carro no estacionamento,
enquanto o ar-condicionado zumbia e minhas mãos tremiam no volante. O escritório da advogada cheirava a café e tinta de impressora, e havia diplomas emoldurados na parede que me faziam sentir como uma criança sentada na sala do diretor. Contei tudo a ela, começando muito antes da planilha, porque parecia desonesto fingir que tudo isso começou num único jantar. Falei sobre largar meu emprego por insistência dele, sobre as promessas que ele tinha feito, sobre o jeito que o tom dele mudou assim que os colegas de trabalho começaram a alimentá-lo com histórias de terror. Contei a ela sobre a linha da conta retroativa do casamento que ele achava razoável, e sobre minha conta bancária secreta, e sobre como ele parecia estar montando um caso na cabeça dele onde eu era uma aproveitadora preguiçosa. Ela ouviu sem interromper, o que quase me fez chorar mais do que qualquer coisa que ela disse, porque eu vinha me explicando e me defendendo por tanto tempo que o silêncio pareceu um alívio. Quando terminei, ela disse muito calmamente que o que ele estava fazendo tinha nome: controle financeiro. Ela disse que nem sempre era óbvio até para a pessoa que estava recebendo, especialmente quando estava vestido na linguagem de justiça e parceria. Ela me disse que no nosso estado, os anos que passei cuidando da nossa casa contavam, que os bens acumulados durante o casamento eram considerados propriedade conjugal, não troféus pessoais dele. Ela não me prometeu milagres ou garantiu resultados, o que respeitei, mas ela apresentou algumas opções. Ela disse que se eu quisesse sair, poderíamos começar com uma carta formal solicitando uma divisão justa do que tínhamos construído juntos, e que a pequena conta retroativa dele para o casamento não tinha base legal. Saí de lá me sentindo como se alguém tivesse silenciosamente colocado uma espinha dorsal de volta no meu corpo. No caminho para casa, quase virei em direção ao bairro dos meus pais por pura memória muscular. Toda vez que algo grande acontecia na minha vida, bom ou ruim, eu costumava acabar na casa deles mais cedo ou mais tarde, sentada na mesma velha mesa de cozinha onde minha mãe uma vez chorou sobre contas atrasadas enquanto meu pai fingia não notar. Eu não entrei na garagem deles naquele dia, mas estacionei na esquina da minha própria casa e fiquei lá com o motor desligado, encarando o volante e pensando em como ela ia reagir quando ouvisse que eu tinha falado com uma advogada. Não existe roteiro na minha família para alguém indo embora de um casamento que não envolva palavras como fracasso e vergonha jogadas como confete. Esperei uma semana antes de contar a ela. Saiu durante o almoço de domingo, porque claro que sairia. Ela tinha feito um grande assado como se estivéssemos celebrando algo, e minha irmã tinha se arrastado para dentro, atrasada com ressaca e uma história sobre algum homem que tinha dado um perdido nela depois de prometer o mundo. Por um minuto, quase deixei a tarde ser sobre aquilo, porque era familiar e fácil de secar a bagunça de outra pessoa em vez de colocar a minha na mesa. Então minha mãe começou a falar sobre como eu era sortuda por ter um marido que provia, como algumas mulheres matariam por esse tipo de estabilidade, e as palavras simplesmente explodiram de mim antes que eu pudesse pará-las. Eu disse a ela que tinha me reunido com uma advogada de divórcio. O garfo caiu da mão dela e bateu no prato. Os olhos da minha irmã se arregalaram e depois ficaram afiados, como se ela já estivesse pronta para escolher um lado numa briga que nem tinha começado. Minha mãe perguntou se eu estava brincando. Quando eu disse não, ela perguntou se ele tinha traído ou me batido ou feito algo imperdoável, porque na cabeça dela essas eram as únicas razões válidas para sair. Eu disse que ele tinha me mostrado uma planilha e me pedido para pagá-lo de volta pelo nosso casamento como se fosse um empréstimo. E ela apenas me encarou como se estivesse tentando traduzir aquilo para uma língua que ela entendesse. Ela perguntou bem devagar se eu tinha certeza de que não estava exagerando. Ela me lembrou que os pais dele tinham pago pela maior parte, que eles tinham sido generosos, que muitas noivas teriam amado uma cerimônia como a que tivemos. Era como se ela não tivesse ouvido a parte onde ele queria reembolso retroativo. Minha irmã, para crédito dela, na verdade explodiu primeiro. Ela disse: "Você está falando sério. Você acha normal um homem decidir 7 anos depois que a esposa dele deve uma conta pelo vestido e pelas flores?" Ela lembrou minha mãe quantas vezes ela tinha me chamado de sortuda quando fiquei noiva. Como ela tinha enquadrado aquele dia todo como algum tipo de auge pelo qual eu deveria ser grata pelo resto da vida. Minha mãe respondeu que casamento é trabalho e que brigas por dinheiro acontecem, que talvez ele estivesse apenas assustado e buscando o controle do único jeito que sabia. Fiquei sentada lá, ouvindo elas discutirem sobre minha vida como se eu nem estivesse na sala. E pensei na voz calma da advogada dizendo que o que ele estava fazendo tinha nome: controle financeiro. Desequilíbrio de poder vestido de justiça. Finalmente cortei o assunto e disse que não estava pedindo permissão, estava contando o que estava acontecendo. Aquilo foi recebido exatamente tão bem quanto você esperaria.
Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Minha irmã agarrou minha mão por baixo da mesa como se não conseguisse decidir se queria me consolar ou me sacudir. E senti essa mistura estranha de culpa e alívio se instalar no meu estômago. Mais tarde naquela noite, minha irmã me mandou uma enxurrada de mensagens cheias de erros de digitação e pensamentos pela metade, sobre como ela estava orgulhosa de mim e também apavorada por mim. Ela me lembrou que nossa mãe era de um tempo diferente, que ir embora parecia para ela como rasgar uma história que ela já tinha emoldurado na parede. Eu disse a ela que não tinha energia para ser a boa filha e a boa esposa ao mesmo tempo mais. Ela mandou de volta um coração e uma piada sobre imprimir meu rosto num pôster de aviso que dizia: "Não deixe manos de escritório mandarem no seu casamento." Ri mais forte do que a piada merecia, mas ajudou. Me lembrou que nem todo mundo na minha órbita achava que eu estava perdendo o juízo só porque cansei de ser itemizada numa planilha. Depois daquela reunião, fiquei meticulosa de um jeito que teria impressionado meus antigos chefes. Reuni extratos bancários, declarações de imposto, recibos, qualquer coisa que mostrasse para onde o dinheiro tinha ido ao longo dos anos. Na época em que éramos felizes e ele confiava em mim completamente, eu era quem cuidava da maior parte da papelada chata, então muitas das senhas estavam salvas no nosso computador. Fiz backup de arquivos num pendrive que mantive enterrado numa caixa de velhas decorações de feriado, porque se ele se desse ao trabalho de revirar aquilo, teríamos problemas maiores de qualquer forma. Continuei trabalhando nos meus projetos de consultoria e desviando os pagamentos para minha conta separada, e respondia às perguntas dele sobre minha agenda com meias-verdades que tecnicamente não eram mentiras, o que tornava mais fácil não engasgar com elas. Ele começou a notar a mudança muito antes de perceber o que significava. No começo, ele tentou barganhar. Ele chegava em casa com comida pronta e agia como se nada estivesse errado. Depois, casualmente, deslizava a planilha de volta para a mesa como se estivéssemos apenas retomando uma conversa. Quando eu não mordia a isca, ele tentava uma abordagem diferente. Alguns dias ele era quase doce, falando sobre como talvez tivesse sido um pouco duro, como ele não queria que brigássemos, como ele só queria sentir que estávamos no mesmo time. Outros dias, ele me acusava de ser fria, de puni-lo, de tentar fazê-lo se sentir culpado por querer algo que era supostamente normal. Ele mudou a senha da nossa internet de casa numa tarde, alegando que era por segurança, e então convenientemente esqueceu de me passar até eu fazer uma cena. Ele cancelou um cartão conjunto que usávamos para compras, me dizendo que estava reorganizando as finanças e que era mais fácil se as coisas passassem pela conta dele, já que ele era quem pagava a maioria das contas mesmo. O dia em que eu surtei de vez foi estupidamente mundano. Eu tinha acabado de sair de uma chamada muito boa com o meu mentor e o cliente, uma daquelas chamadas onde as ideias fluem e parece que seu cérebro acordou depois de uma longa soneca, e entrei na cozinha para encontrar uma montanha de louça suja se equilibrando na pia. Havia panelas com molho seco, pratos com crosta de comida de noites de refeições de micro-ondas que eu não tinha comido, canecas com anéis de café. A coisa toda parecia algum tipo de instalação de arte intitulada Prova de que ele acha que você ainda é a empregada dele. Chamei o nome dele e perguntei. E, provavelmente um pouco alto demais, porque ele achava que era meu trabalho limpar a bagunça dele quando ele tinha deixado muito claro que éramos iguais agora. Ele jogou as mãos para o alto e disse que estava ocupado, que o trabalho estava matando ele, que eu sabia que ele odiava lavar louça, e então adicionou essa frase sobre como tudo estava bem até eu começar a trabalhar de novo e agir como se estivesse acima da nossa vida. Algo dentro de mim estalou, silenciosamente, mas completamente. Eu disse a ele que queria o divórcio. As palavras saíram tão claras que por um segundo pensei que outra pessoa as tivesse dito. Ele riu no começo, um pequeno bufo descrente, e disse que eu estava sendo ridícula, que casais dizem coisas que não querem dizer quando estão estressados. Eu repeti, mais devagar dessa vez, e disse a ele que já tinha falado com uma advogada, que a papelada estava chegando, que aquilo não era uma ameaça, era uma decisão. A cor sumiu do rosto dele, como se alguém tivesse puxado uma tomada. Ele me perguntou se aquilo era realmente por causa de uma planilha. E eu disse a ele que era sobre 7 anos sendo tratada como um acessório cujo trabalho não contava, até que ele quisesse me cobrar por isso. No dia seguinte, minha advogada enviou a carta. Ela expunha o básico: que eu estava buscando a dissolução do casamento, que eu estava solicitando uma divisão justa da casa e das economias e das contas de aposentadoria com base nas leis do nosso estado. Sem drama, sem insultos, apenas linguagem jurídica seca que fez minha vida inteira soar como um arquivo num armário. Ele me ligou do estacionamento do escritório dele quando recebeu, voz tremendo de raiva,
dizendo que não podia acreditar que eu tinha arrastado uma estranha para o nosso negócio privado. Ele me acusou de tentar roubá-lo, de ouvir pessoas que não entendiam nosso relacionamento, e quando apontei que ele estava ouvindo o colega de trabalho dele por meses, ele disse que aquilo era diferente, porque aquele cara sabia como era ser um homem sob pressão. Nas semanas seguintes, as coisas ficaram feias de um jeito que não foi cinematográfico. Apenas exaustivo. Ele contratou o próprio advogado, que aparentemente comprou a narrativa dele de que eu não tinha feito nada por anos, e agora queria ir embora com metade de tudo. Ele começou a espalhar histórias para amigos em comum e família, sobre como eu tinha mudado, sobre como o dinheiro tinha subido à minha cabeça de novo agora que eu estava prestando consultoria, sobre como ele estava apenas tentando se proteger. Na versão deles, eu o tinha abandonado. Não só agora com esse divórcio, mas lá atrás quando larguei meu emprego também, porque aparentemente não havia jeito de acertar. Toda vez que eu levantava a voz, virava prova de que eu era instável. Toda vez que eu não respondia às mensagens dele na hora, virava prova de que eu não me importava. No meio de tudo isso, recebi uma oferta para uma posição permanente com o cliente para quem eu estava prestando consultoria. Não era nada chamativo, apenas um cargo de marketing estável numa empresa que queria alguém que pudesse lidar com campanhas sem muita supervisão, mas para mim soou como alguém me entregando uma corda quando eu sentia que estava escorregando num penhasco. Aceitei na hora. Depois sentei no meu carro no estacionamento deles e chorei de novo, porque aparentemente esse era meu novo traço de personalidade. Não contei ao meu marido sobre o emprego. Disse a ele que ainda estava apenas fazendo projetos aqui e ali, porque parte de mim não suportava a ideia dele distorcendo até isso em outro ponto na lista de queixas dele. Fomos para a mediação porque é isso que o tribunal exige antes de deixar vocês se despedaçarem na frente de um juiz. Sentamos um de frente para o outro numa mesa com nossos advogados ao lado, e uma pessoa neutra no meio cujo trabalho era fingir que tudo aquilo era apenas um negócio que deu errado. O advogado dele repetia a mesma frase várias vezes, que minha contribuição tinha sido mínima e emocional, enquanto a dele tinha sido concreta e financeira. Minha advogada calmamente deslizou cópias de antigas declarações de imposto pela mesa, destacando os anos em que meu bônus pagou reformas da casa e quitação de dívidas na época em que eu ainda trabalhava. E o mediador assentiu como se estivesse corrigindo uma prova. Em certo ponto, o advogado dele fez uma oferta que soou insultuosamente baixa, o tipo de número que poderia ter tentado uma versão de mim que só queria acabar logo com aquilo e nunca mais ver nenhum deles. Minha advogada se inclinou e sussurrou que eu não precisava aceitar. Que tudo bem dizer não, que aquilo era sobre o resto da minha vida, não apenas os próximos meses. Eu disse não. Minha voz tremeu de novo, porque aparentemente minhas cordas vocais não tinham recebido o memorando de que eu estava tentando ser uma pessoa diferente agora. Mas eu disse mesmo assim. Saímos daquela sessão sem acordo e fui para casa para meu pequeno apartamento alugado e me joguei de cara na cama e me permiti pensar, só por um segundo, que talvez eu tivesse dado um passo maior que a perna. Eventualmente, no entanto, o vai e vem cansou ele mais do que a mim. Outra rodada de mediação, outra pilha de documentos, outra explicação tranquila da minha advogada sobre o que a lei realmente dizia versus o que o amigo dele do trabalho achava que ela dizia, e finalmente houve uma oferta que não me fez querer virar a mesa. Era mais do que eu já tinha visto na minha conta pessoal de uma vez e menos do que eu tinha esperado no papel. O que provavelmente significa que foi genuinamente justo. Assinei o acordo com a mão tremendo, não apenas pelo que significava agora, mas pelo que representava sobre a garota que tinha se afastado da carreira por uma promessa e estava agora, lentamente, se arrastando de volta. Quando o divórcio foi finalizado, aconteceu naquele tribunal minúsculo que não parecia nada com os da televisão. Não houve discursos dramáticos, nem martelos batendo, apenas um juiz lendo a papelada com voz entediada enquanto um escrivão carimbava coisas. Fiquei sentada lá, num vestido simples que comprei na promoção, com minha advogada ao meu lado, e ouvi alguém se referir ao meu casamento como um número de processo. Assinei o último conjunto de formulários, senti meus olhos arderem de novo, e disse a mim mesma que chorar não me tornava fraca, apenas significava que aquilo realmente importava. Ele estava lá também, do outro lado da sala, parecendo cansado e teimoso e um pouco perdido. Ele não tentou falar comigo depois. Apenas assentiu uma vez quando nossos olhos se encontraram acidentalmente no corredor, como se fôssemos parentes distantes num funeral. O acordo caiu na minha conta alguns dias depois. Observei os números atualizarem na tela e senti essa mistura de náusea e alívio,
Como quando um avião finalmente pousa depois de um voo longo e turbulento. Eu sabia que aquele dinheiro não apagava o que tinha acontecido, que não era alguma recompensa mágica pela dor, mas significava que eu podia parar de viver num lugar alugado que ainda cheirava levemente ao último inquilino. Encontrei um apartamento modesto num bairro mais quieto, nada chique, mas com luz suficiente e um pedacinho de grama do lado de fora da janela onde eu podia colocar uma cadeira e beber café, sem me preocupar em pisar numa meia esquecida. Comprei móveis que eu gostava. Nada que me lembrasse do que tínhamos escolhido juntos. Aprendi como era sentar num espaço que era inteiramente meu, onde cada prato na pia pertencia a mim e ninguém podia se virar e usar aquilo como munição. Meses depois, quando voltei à antiga casa para buscar algumas coisas que tinha deixado para trás na pressa, vi um dos amigos dele do trabalho ajudando ele a mover algumas coisas dele para um depósito. Eles estavam rindo de algo, empurrando caixas para a traseira de uma caminhonete, e eu observei do meu carro por um segundo antes de me verem. Ele me deu um tchauzinho estranho, e eu acenei de volta. Depois entrei e peguei minha caixa de livros velhos sem ficar para conversar. No caminho de volta para o meu lugar novo, percebi que não sentia raiva do jeito que pensei que sentiria. Senti cansaço, principalmente, e estranhamente pena por ele ter escolhido construir seu senso de hombridade com base nas opiniões de homens que nunca teriam que viver com as consequências. A vida não ficou magicamente perfeita depois disso, obviamente. Meus dias eram cheios de um jeito que não eram há anos, mas isso não significava que fossem fáceis. No trabalho, as pessoas começaram a me incluir em projetos maiores agora que eu não estava constantemente tentando conciliar tudo em torno do humor imprevisível de outra pessoa. A primeira vez que meu chefe perguntou se eu estaria disposta a viajar para uma reunião com cliente, hesitei por hábito, esperando pela desaprovação fantasma que costumava pairar sobre qualquer decisão que pudesse me tirar de casa durante a noite. Então lembrei que não havia ninguém em casa marcando o placar mais. Eu disse sim. E mais tarde naquela noite fiquei na minha pequena cozinha encarando uma mala no balcão e ri de mim mesma por quase pedir permissão a um fantasma. Houve ajustes sociais também. Alguns amigos sumiram do mapa assim que o divórcio foi finalizado, como se meu status de solteira fosse contagioso e eles não pudessem arriscar pegar. Outros me surpreenderam aparecendo com mais força do que nunca, quando minha vida parecia mais organizada por fora. Um casal me convidou para as noites de jogos e fez questão de não me sentar na ponta da piedade da mesa. Uma colega que virou amiga me arrastou para uma noite de trivia num bar e me apresentou como sua parceira brilhante em vez de recém-divorciada, o que pareceu pequeno e enorme ao mesmo tempo. Ser tratada como uma pessoa inteira em vez de metade de uma unidade quebrada fez algo ao meu cérebro que ainda não tenho certeza de como descrever. Encontrar pessoas do meu antigo bairro era menos divertido. Uma vez, no corredor de congelados no mercado perto da minha antiga casa, esbarrei com uma das primas do meu ex. Ela me deu aquele sorriso apertado que as pessoas reservam para funerais e términos complicados e perguntou, naquele tom doce, como eu estava aguentando. Antes que eu pudesse responder, ela lançou uma história sobre como o divórcio tinha sido difícil para ele, o quanto ele me amava, como ninguém é perfeito, e talvez eu tivesse sido rápida demais em tornar tudo sobre dinheiro. Fiquei lá segurando uma caixa de vegetais tristes e ouvi enquanto ela gentilmente reescrevia toda a nossa história para colocar ele como o provedor ferido, e eu como a esposa ingrata, que não sabia apreciar o quão bom era o que tinha. Por um segundo, a velha culpa subiu, quente e familiar. Quase comecei a me explicar do jeito que fiz no começo, listando cada pequena humilhação como provas num processo, tentando fazê-la entender que não era sobre uma planilha, era sobre anos sendo tratada como uma despesa em vez de uma parceira. Então me contive. Percebi que não devia a ela, ou a ninguém naquela família, um detalhamento ponto a ponto de por que cheguei ao meu limite. Então apenas sorri, disse que esperava que ele estivesse fazendo o que quer que precisasse fazer para ser feliz, e afastei meu carrinho. Minhas mãos tremiam um pouco na alça, mas era o tipo satisfatório de tremor que vem de manter um limite pela primeira vez em vez de engolir tudo só para manter a paz. Meu novo emprego tinha seus próprios estresses, e viver sozinha de novo depois de anos sendo metade de um casal era tanto libertador quanto solitário de maneiras que eu não esperava. Tive noites em que sentei no meu pequeno sofá com comida pronta e televisão ruim e pensei que talvez tivesse cometido um erro enorme, que talvez tivesse jogado fora algo que poderia ter sido consertado. Então eu lembrava daquela planilha e da voz dele, citando o colega de trabalho sobre como só otários carregavam a carga toda, e eu sentia aquela mesma clareza fria se instalar de volta nos meus ossos. Cerca de 6 meses após o divórcio,
Eu estava num café perto do meu escritório, notebook aberto, fingindo que ia adiantar um projeto e, na verdade, apenas rolando por nada, quando alguém deslizou para o assento à minha frente sem pedir. Olhei para cima e lá estava ele, o colega de trabalho. Aquele que basicamente tinha sido um fantasma no meu casamento até não ser mais. Ele parecia exatamente como eu lembrava das festas da empresa. Um pouco satisfeito demais consigo mesmo. O tipo de cara que achava que toda a história era sobre ele se você deixasse ele falar tempo suficiente. Ele sorriu como se fôssemos velhos amigos e perguntou como eu estava, como se ele não tivesse desempenhado um papel principal em explodir minha vida. Por um segundo, pensei em levantar e ir embora, apenas sair andando e deixar a porta bater atrás de mim nessa saída dramática de filme, mas a curiosidade me prendeu no lugar. Eu queria saber o que ele diria, que história ele tinha contado a si mesmo sobre tudo isso. Então fiquei. Ele perguntou sobre meu trabalho, e quando eu disse que estava trabalhando de novo, trabalhando para valer, as sobrancelhas dele subiram e ele disse que sempre soube que eu tinha potencial. Então, sem perder o ritmo, ele começou com uns elogios pequenos que eram tão claramente ensaiados que chegava a ser engraçado. Como eu estava ótima, como algumas pessoas desmoronam depois de um divórcio, mas eu claramente não, como ele sempre achou que eu era inteligente demais para só ficar em casa. Ele se inclinou um pouco perto demais quando disse isso, a mão roçando a minha na mesa, e meu cérebro finalmente alcançou onde aquilo ia dar. Ele estava flertando comigo. Não de um jeito sutil. Talvez eu esteja lendo errado. Abertamente. Ele mencionou que meu ex tinha reagido mal ao término, que ele tinha tentado estar lá por ele como amigo. E então soltou essa frase sobre como às vezes duas pessoas simplesmente não combinam mesmo que uma delas seja realmente ótima. A implicação pairou ali entre nós como um cheiro ruim. Quando aquilo não obteve nenhuma reação além das minhas sobrancelhas subindo até a raiz do cabelo, ele foi além, dizendo coisas como se tivéssemos nos conhecido em circunstâncias diferentes. Quem sabe o que poderia ter acontecido? Tive que morder a parte de dentro da bochecha para não rir na cara dele, porque a audácia era honestamente tão ridícula que dava a volta e ficava divertido. Eu disse a ele, o mais claramente que pude, que não estava interessada. Ele riu e disse que entendia, que eu tinha passado por muita coisa, que talvez fosse cedo demais, mas os olhos dele diziam que ele não acreditava realmente em mim. Depois que ele foi embora, encontrei mensagens dele na minha caixa de entrada das redes sociais. Pequenos acompanhamentos que começaram casuais e rapidamente mudaram para sugestões mais diretas. Ele escreveu que meu ex nunca precisava saber, que éramos ambos adultos, que merecíamos nos divertir um pouco. Eu não respondi a nenhuma delas. Tirei prints. Salvei numa pasta com um nome chato, bem ao lado dos documentos financeiros e dos e-mails da minha advogada, porque uma vozinha na minha cabeça disse que aquilo podia não ter acabado. Nas semanas depois daquela emboscada no café, continuei repassando a interação toda na minha cabeça como um episódio ruim de algum drama de baixo orçamento. Não porque estivesse tentada, mas porque dizia muito sobre o mundo em que eu estava vivendo sem realmente ver. Ali estava aquele homem que sentou de frente para meu ex e alimentou ele com falas sobre justiça e parceria, e não ser passado para trás. E no segundo em que a poeira baixou, ele teve a coragem de agir como se eu fosse algum tipo de prêmio disponível. Aquilo me fez questionar cada conversa que eles provavelmente tiveram sobre mim naqueles almoços de trabalho. Cada piada às minhas custas vestida de preocupação amigável. Levei toda essa raiva e confusão para a terapia, que é algo que eu provavelmente deveria ter feito anos antes de qualquer coisa disso explodir. A terapeuta era essa mulher calma, levemente sarcástica, que claramente tinha ouvido toda a variação da minha história pelo menos 10 vezes de outras pessoas. Ela não suspirou com a fatura do casamento nem chamou meu ex de monstro. Ela apenas inclinou a cabeça e perguntou por que tinha levado aquela planilha específica para me fazer finalmente considerar ir embora. Passamos sessões inteiras desempacotando o jeito que fui treinada para ser grata por ser escolhida, como eu tinha engolido pequenos acordos repetidamente até que algo tão absurdo quanto cobrança retroativa deslizou para dentro do radar como apenas mais uma coisa que eu provavelmente deveria tentar entender. Ela perguntou sobre meus próprios padrões também, o que foi irritante do jeito que todas as observações precisas são. Tive que admitir que eu ganhava algo sendo a flexível, a acomodada, a esposa que podia transformar qualquer pedido irracional numa história sobre ser apoiadora. Aquilo me fazia parecer boa. Me fazia sentir necessária. Também lentamente me apagava, mas essa parte era mais fácil de ignorar enquanto os elogios ainda vinham. Sentada naquele sofá com um lenço barato na mão,
Tive que dizer em voz alta que eu tinha participado do meu próprio escanteio. Não porque gostasse de ser controlada, mas porque tinha pavor do que significaria se eu parasse de amenizar tudo. Namorar? Quando finalmente arrisquei um dedo nisso, foi estranho e desajeitado, e às vezes sem querer engraçado. Fui a um punhado de encontros casuais com homens que eram perfeitamente bons no papel e absolutamente errados para mim na prática. Teve o cara que me interrogou sobre meu ex como se estivesse coletando dados para um estudo de caso. Aquele que fez uma piada sobre mulheres amarem drama logo depois que contei o básico do meu divórcio. Aquele que visivelmente tremeu quando eu disse que cuidava das minhas próprias finanças agora. Nenhum deles eram monstros. Eram apenas pequenos lembretes de que minha régua tinha mudado, que eu não ia mais concordar com a cabeça enquanto alguém explicava minha própria vida de volta para mim, num tom que sugeria que eles sabiam mais. Houve também noites quietas em que não saí de jeito nenhum. Quando cancelei planos porque a ideia de colocar roupas reais e fazer conversa fiada parecia uma tarefa com a qual não tinha concordado. Nessas noites, eu me enrolava no meu sofá levemente esburacado com um cobertor barato e qualquer sobra que eu tivesse conseguido não queimar, e me permitia sentir tristeza sem imediatamente enquadrar aquilo como progresso. Todo mundo ama uma história de volta por cima, mas a parte do meio, a parte bagunçada onde você está apenas meio que existindo e se curando na velocidade de um caracol num dia ruim, não entra no clipe de melhores momentos. Não é glamuroso, mas é onde a maior parte do trabalho real acontece. Quando meu ex finalmente me mandou o e-mail, eu não estava curada ou transformada, ou qualquer uma dessas palavras dramáticas que as pessoas gostam de usar. Eu estava apenas mais firme. Meu trabalho parecia real. Meu apartamento parecia um lar em vez de um esconderijo temporário. Minhas amizades eram menos sobre desabafar e mais sobre conexão real de novo. Então, quando o nome dele apareceu na minha tela, minha primeira reação não foi pânico puro. Foi mais como uma dor aguda e surpresa. Do jeito que você sente quando aperta uma cicatriz que esqueceu que estava lá e percebe que ainda está um pouco sensível. Quase um ano após o divórcio, meu ex me mandou e-mail. Era uma mensagem simples, apenas um parágrafo curto dizendo que havia coisas que ele gostaria de ter dito lá atrás, que ele vinha pensando muito, que se perguntava se eu estaria disposta a encontrar e conversar. Minha primeira reação foi deletar e bloquear, porque eu tinha trabalhado duro para construir uma vida que não girasse em torno dos humores dele. E não estava ansiosa para abrir aquela rachadura. Mas então outra parte de mim, a parte que odiava pontas soltas, queria ouvir o que ele achava que precisava dizer. Então concordei em encontrá-lo num café perto de um parque. Território neutro. Muita gente em volta, sem risco de acidentalmente escorregar de volta para velhos hábitos, só porque a cozinha cheirava familiar. Ele parecia mais velho quando entrou, e não apenas nos jeitos óbvios. Havia linhas no rosto dele que não estavam lá antes, um peso no jeito que ele se movia que me fez pensar em alguém andando na água em vez de no ar. Ele pediu a bebida dele e sentou. E por um minuto, apenas fizemos aquela dança desajeitada de conversa fiada sobre trabalho e clima e como o tempo voa. Então ele respirou fundo e disse que sentia muito. Ele sentia muito pela planilha, pela conta do casamento, por ouvir outras pessoas mais do que ouvia a própria esposa. Ele disse que estava fazendo terapia, que o terapeuta dele tinha apontado algumas coisas que o fizeram querer se enfiar num buraco. Como o fato de ele ter igualado o controle com segurança e como ele estava tão desesperado para não se sentir um fracasso que tinha me transformado na inimiga. Ele disse que sentia minha falta. Sentia falta de nós. Disse que se eu estivesse disposta, ele queria outra chance para fazer diferente. Para realmente sermos parceiros do jeito que ele fingiu que queria lá atrás. Mas claramente não tinha entendido. Ele falou sobre como tinha cortado alguns dos caras que costumava ouvir, como via agora que o conselho deles vinha de medo e amargura, não de sabedoria. Parte de mim queria acreditar nele. Parte de mim sentou lá ouvindo, e pensou que talvez essa fosse a versão dele que eu sempre esperei que aparecesse. O resto de mim lembrou de cada vez que ele tinha descartado meu trabalho, meu tempo, minhas contribuições, e quão facilmente ele tinha jogado aquelas coisas numa planilha quando alguém disse para ele fazer. Deixei ele falar até ele ficar sem palavras. Até o café na xícara dele esfriar e as pessoas ao nosso redor terem mudado pelo menos uma vez. Então tirei meu celular. Abri a pasta com os prints e puxei as mensagens do colega de trabalho dele, aquelas que eu vinha guardando por meses, sem saber realmente o porquê. Deslizei o celular pela mesa e disse para ele ler. No começo, ele pareceu confuso, olhos passando pelas pequenas bolhas como se não estivesse processando bem o que estava vendo. Então o rosto dele mudou. A cor sumiu. A boca dele apertou,
e a mão dele fechou ao redor da xícara tão forte que pensei que pudesse quebrar. Ele me perguntou se eu tinha respondido. Eu disse não, que tinha cortado aquilo sem engajar, porque mesmo na minha maior raiva, trair nunca tinha sido uma opção que eu quisesse. Eu disse a ele que só tinha guardado as mensagens porque alguma parte de mim sabia que um dia elas poderiam importar. Ele encarou o celular como se estivesse cheio de cobras e disse que aquilo explicava muita coisa, que as coisas entre ele e aquele colega tinham ficado estranhas, que eles tinham se afastado, que ele não conseguia identificar bem o porquê. Não disse o que estava pensando, que era que talvez ele devesse ter percebido antes que alguém que o encorajou a tratar a esposa como uma linha de despesa poderia não ser uma fonte confiável sobre relacionamentos. Ele olhou para mim então, olhou de verdade, e perguntou se saber tudo aquilo mudava alguma coisa para mim. Se saber que ele tinha sido manipulado, que alguém estava ativamente minando nosso casamento por ego próprio ou diversão, me fazia vê-lo diferente. Pensei sobre isso. Pensei em como seria fácil colocar tudo naquele único cara, agir como se meu ex tivesse sido uma vítima indefesa de más influências. Então pensei nas noites que passei acordada ao lado dele, enquanto ele dormia pacificamente depois de soltar granadas emocionais na nossa vida, sobre quão rápido ele acreditou quando alguém disse que eu estava usando ele, sobre como ele se virou para eles em vez de sentar comigo como um parceiro real. Eu disse a verdade. Disse que mudava algo, no sentido de que eu sentia menos raiva pura e mais tristeza complicada agora, mas não apagava as escolhas que ele tinha feito. Ele perguntou se eu consideraria tentar de novo. Não agora, ele disse. Não como algum filme onde saímos do café de mãos dadas. Mas algum dia, talvez, se ele continuasse fazendo o trabalho e me mostrasse que tinha mudado de verdade. Olhei para o homem com quem uma vez prometi ficar pelo resto da vida e percebi que não o conhecia mais. Não de verdade. Acreditei que ele estava trabalhando em si mesmo. Acreditei que ele estava genuinamente horrorizado pelo que o amigo dele tinha feito. Eu não acreditava que voltar para aquela casa, para aquele papel, para aquela dinâmica, seria de repente ok, só porque todo mundo sentia muito agora. Então eu disse não. Não dramaticamente, não com um discurso, apenas um não silencioso que pareceu fechar uma porta gentilmente em vez de bater. Eu disse a ele que esperava que ele continuasse na terapia. Disse que esperava que ele descobrisse como ter relacionamentos que não fossem construídos em planilhas e comentários externos. Disse que não desejava mal a ele, que não ficava acordada à noite fantasiando sobre a vida dele desmoronando, mas que minha vida tinha finalmente começado a parecer minha de novo. E eu não estava disposta a apostar isso. Ele assentiu, olhos brilhando, e por um segundo quase estendi a mão para tocar a dele. Então me contive. Dissemos adeus como pessoas que uma vez compartilharam tudo, e agora compartilhavam quase nada. E então caminhei de volta para o meu carro e fiquei lá com a testa no volante até o zumbido na minha cabeça acalmar. 2 anos depois, tenho um emprego que eu realmente gosto, um apartamento que é meu, e um parceiro que não trata minhas contribuições como adicionais opcionais. Ainda me encolho às vezes quando alguém menciona planilhas, e ainda me pego explicando demais decisões que não precisam de justificativa. Mas estou trabalhando nisso. As cicatrizes daquele casamento não sumiram, mas estão mais quietas agora, mais como velhas histórias que conto a mim mesma quando preciso lembrar por que fui embora, em vez de hematomas frescos que continuo cutucando só para ver se ainda doem. Ouvi através de amigos em comum que meu ex cortou laços com aquele colega completamente depois da nossa última conversa. Que o grupinho de amigos deles fraturou quando a verdade veio à tona. Espero que ele tenha aprendido algo com aquilo. Espero que a próxima pessoa com quem ele construir uma vida não tenha que ensiná-lo que amor não é um balanço patrimonial e que você não pode manter um relacionamento saudável terceirizando todas as suas decisões para quem for mais barulhento na mesa do almoço. Quanto a mim, pago minhas próprias contas agora. Faço minhas próprias escolhas. E quando alguém tenta me dizer que pedir justiça é o mesmo que pedir demais, eu não encolho mais. Apenas lembro daquela mesa de jantar, daquela planilha, daquele momento em que percebi que ninguém mais define meu valor. Esse é o verdadeiro final. Não um felizes para sempre perfeito. Apenas a verdade bagunçada e teimosa de que tenho permissão para ocupar espaço na minha própria mesa sem pedir desculpas pelo assento.